Lancelot, o cavaleiro do Apocalipse mais forte e aquele que representa a guerra entre os profetizados, entra em um confronto insano com o mestre espadachim e foi o cara responsável por treinar Arthur Pendragon, o Nanashi. E não é só isso, como ele é um antigo membro do Clã das Deusas e um ser dito como alguém tão forte quanto os 4 arcanjos, a elite desse clã. Quer saber como foi essa luta e quem venceu? Então é só você vir comigo. Fala, nerds, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd Force e a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, continuo a saga trazendo a narração dos combates do mangá de Mokushiroku no Yukishi, que é a continuação direta de Nanatsu no Taizai. E o de hoje tá incrível como os outros que eu já postei aqui no canal. Vamos ver mais do Lancelot em ação, peitando um combatente de alto nível. Mano, essa luta foi muito boa, com toda certeza. Uma das melhores até agora no mangá. Enfim, para você apoiar meu conteúdo, você já sabe, né? Deixa o seu like e se inscreve no canal, que vai me ajudar muito, muito mesmo. Por favor, peço para que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Bom, sem mais delongas, vamos direto para essa batalha. Quando os nossos cavaleiros do Apocalipse, juntamente com seus companheiros, estavam prestes a entrar no Reino do Caos via um portal que existia no Reino Demoníaco, Nanashi, servindo como Cavaleiro do Caos, se posiciona como empecilho, chegando a declarar que eles não vão passar dali, ou melhor, não vão entrar naquele local. Terminando de falar isso, ele prepara um ataque com a sua katana e lança em direção aos nossos cavaleiros. Porém, o corte é desviado por um chute do Lancelot, que sem perca de tempo se aproxima do cavaleiro inimigo, que surpreso diz: "Você conseguiu desviar o meu ataque." Em resposta, o Lancelot lança mais um chute poderoso no estômago do seu oponente, que pela força iria ser arremessado para longe. Porém, antes dele ser arremessado, ele segura em um dos braços do Lancelot e ambos são arremessados juntos para outra localidade. Após o lançamento, ambos se preparam para aterrissar no chão. Nanashi pousa sem problemas e sem nenhum dano aparente. Porém, do nada, flechas são lançadas em direção a ele e atingem o seu capacete de batalha, nos revelando o Lancelot segurando seu arco na sua forma de fada. O cavaleiro inimigo parece não se preocupar com o ataque. Logo após isso, ele tira sua armadura e Lancelot fica tranquilo, voltando também à sua forma humana, chegando a dizer que por ele estava de boa, visto que aquela armadura só iria atrapalhar o seu oponente, dizendo isso como se quisesse enfrentar o inimigo em sua melhor forma. A cena corta para ambos os cavaleiros frente a frente, com Nanashi já sem a armadura e o Lancelot na sua forma humana. Nanashi dispara a primeira pergunta: "Então você é o Lancelot, aquele que derrotou o meu mestre? Percebi isto quando você defendeu o meu primeiro ataque. E além disso, eu posso dizer que você não está lutando seriamente nem um pouco." Respondendo, o Lancelot diz: "E você também não." E aproveita e pergunta: "Qual é o nome do oponente?" Respondendo, Nanashi diz: "Alguns me chamam de Tou-Me-Tou, porém eu abandonei o meu nome real e o mestre a quem eu servia. Mas você pode me chamar de Nanashi, ou sem nome, é o que mais combina comigo." Lancelot sorri e diz: "Talvez seja divertido lutar com você." Com a fala, o oponente diz: "Nanashi, o instrutor de espada do rei Arthur. Aqui vou eu." Ambos os combatentes de alto nível se preparam em suas poses de luta, prontos para começarem o combate. Nanashi é o primeiro a executar o ataque e lança um poderoso corte. Porém, o Lancelot desvia sem problemas e logo contra-ataca com um soco, que por sua vez é defendido pelo seu oponente, que após isso agarra o braço e lança o Lancelot com um golpe impressionante. Mas estamos falando do Cavaleiro da Guerra em pessoa. Lancelot impede a queda efetuada pelo inimigo e rouba sua katana e ainda responde com um chute bem forte que foi bloqueado pelo membro do Clã das Deusas. Com a espada do rival em mãos, ele cobre ela com a sua aura e profere as seguintes palavras: "Tente desviar disso se for capaz. Estrada brilhante." Um ataque mágico super veloz vai em direção ao seu oponente, que pensa: "Não tem como desviar disso. Nesse caso, tenho que suportar." Nanashi se prepara em forma de defesa para receber o ataque mágico lançado pelo Lancelot. Surpreso que o oponente nem vai tentar fugir, o Lancelot declara com uma cara de preocupado: "É sério isso?" Nesse momento, a explosão do ataque ocorre, machucando totalmente o seu oponente. A explosão foi tão forte
e perto de onde o Lancelot estava que até ele foi afetado pelo ataque, mas claro que ele não sofreu nenhum dano. Porém, se aproveitando da explosão causada pela fumaça do ataque mágico do Lancelot, Nanashi se aproxima e consegue tomar de volta sua katana. Com ela em mãos novamente, ele tenta efetuar uma série de ataques que é facilmente evitada pelo Cavaleiro da Guerra. Mesmo após aquela explosão toda, o Nanashi não parecia ter muitos danos, só a sua roupa havia sido desgastada. Vendo isso, o Lancelot dispara de A Beira da Morte para Novinho em Folha. O clã das deusas é bem difícil de lidar. Se referindo ao fato do Nanashi estar totalmente curado, provavelmente ao uso da magia de cura do clã das deusas. Também impressionado pelo poder demonstrado por Lancelot, Nanashi menciona: quantos milênios fazem que eu não tenho essa sensação? Meu corpo arrepiado e meu sangue gelado. Lancelot lança outra pergunta para o mesmo, querendo saber por que ele está envolvido em tudo isso. E Nanashi retoma a fala e diz: para ver com os meus próprios olhos. Em sequência, lança mais um ataque poderoso. Porém, o Lancelot desvia mais uma vez e se prepara para usar as suas flechas mágicas, enquanto diz, abre aspas, você nunca ficou no meio de tudo assim, não é? Não ficou na Guerra Santa de 16 anos, nem de 3.000 anos atrás. Respondendo ao Lancelot, Nanashi diz, eu me escondi quando eu estava servindo o meu mestre anterior. Os deuses nos colocaram em uma batalha sem sentido, uns contra os outros, e eu perdi as esperanças. As flechas são lançadas enquanto o Lancelot diz, geralmente não é isso que é uma guerra? Nanashi consegue se defender de todos os ataques com sua katana. Lancelot continuou com a fala dizendo, o seu mestre atual está travando uma guerra sem sentido, tanto quanto as outras, então por que, mesmo assim, você está entrando nisso? Se referindo ao Arthur, que é o atual mestre do Nanashi. Mudando totalmente a expressão, Nanashi lança um ataque ainda mais forte, imbuído com a sua magia, e diz em resposta ao Lancelot, eu já falei, para ver com os meus próprios olhos. O ataque do Nanashi atinge o arco do Lancelot, o destruindo totalmente, fazendo o Lancelot reagir, dizendo que gostava daquele arco. Lancelot, que estava no ar lançando as flechas, com seu arco quebrado em mãos, pousa e diz, eu não sei o que você quer ver com seus próprios olhos, mas se quer tanto assim, eu vou lutar para valer. A expressão do Nanashi muda de repente para alguém muito assustado. A cena corta e vemos o Lancelot coberto por uma aura mágica e gigantesca de mana que estava destruindo tudo ao seu redor. Nanashi chega a dizer que aquele poder e magia era muito intenso. Ainda com as palavras, ele diz, ouvi dizer que você enfrentou o Arthur antes. Ele disse que você superou qualquer guerreiro experiente que ele já viu, e isso desde a sua intuição, força e coragem. Além disso, ele disse que você é destro, mas lutou com a sua mão esquerda. Talvez o seu braço direito tivesse machucado, ou talvez seja alguma limitação a respeito do seu poder mágico. Respondendo, o Cavaleiro do Apocalipse disse, não, é porque ser ambidestro é mais legal, e eu estava treinando com a minha mão esquerda. Nanashi fica totalmente em choque com aquela informação e diz, essa é a única razão? E Lancelot responde, algum problema? O inimigo responde, não. Com a fala, mais uma vez o Lancelot diz, então que tal acabarmos logo com isso? Eu estou preocupado com os meus amigos. Após terminar de falar isso, Nanashi sente uma pressão assustadora vindo do moleque. Invocando as forças sagradas, ele voa para cima. Olhando lá de cima, ele elogia os bons olhos que o Lancelot tinha por estar olhando para ele daquele jeito seriamente. Após voar para cima, o Nanashi diz que vai avaliar o Lancelot corretamente com a sua habilidade mais forte. A cena corta para alguns companheiros do Lancelot que estavam no reino dos demônios e nos mostra a Gawain impressionada pela esfera de magia que estava se formando, dizendo que era uma enorme quantidade de mana e que era muito grande. O Tristan diz que tem certeza que aquele poder é do Lancelot. O membro do clã dos demônios também menciona que está sentindo o poder do membro do clã das deusas, se referindo ao Nanashi. Muitos percebem um enorme feixe de luz em forma de cruz e se perguntam se ele vai lançar um ataque como aquele. A cena volta para a batalha e sem perda de tempo, ele lança um ataque mágico gigantesco para cima do Lancelot, criando uma devastação impressionante. Com a fala, Nanashi diz que aquele era o único jeito de avaliar o Lancelot completamente. Ele também disse que aquela habilidade feriu gravemente o próprio Arthur certa vez, e ele pergunta se o Lancelot é capaz de resistir àquilo, e se ele é realmente capaz de derrotar o Arthur em batalha. Porém, após o ataque efetuado, vemos alguém perguntar, se importa de me dizer o que é essa coisa? A cena corta e vemos que o ataque nem conseguiu penetrar na poderosa aura do Lancelot. Nanashi, mais uma vez impressionado, dispara em pensamento, impossível, ele sequer está ferido, como ele desviou a minha técnica mais poderosa e até apagou a da existência. Não,
Ele está a absorvendo. É como se fosse um poderoso rio, engolindo seus afluentes com facilidade. Agora eu sei com certeza qual é a verdadeira natureza da sua magia e de onde ela veio. Após isso, o Lancelot se move a uma extrema velocidade e lança mais um dos seus chutes poderosos no estômago do Nanashi, dizendo: "Você saiu muito bem." Após isso, Nanashi é arremessado para longe e quando cai no chão, cria uma cratera enorme. Antes de cair, o Nanashi começa a ter uns pensamentos que valem ser mencionados. Ele diz, abre aspas, "Eu rejeitei o Deus que uma vez servi. O abandonei e como punição, tive as minhas asas arrancadas e eu passei anos vagando por aí, incapaz de achar qualquer razão para continuar vivendo. Mas um dia eu encontrei um novo mestre a quem poderia dedicar a minha vida. Esse era Arthur. Seus olhos brilhavam como estrelas, tão claros como o céu e nuvens. Tão jovem, mas olhando tão longe para o futuro e esperando que aqueles que vivessem nele pudessem ser felizes. Eu resolvi servi-lo como sua lâmina protetora e dei tudo de mim para ele. Mas com o passar do tempo, seus olhos foram escurecendo por um ódio desdenhoso pelos outros cães. Alguns de seus fiéis o abandonaram, dizendo que ele havia mudado muito, assim como havia feito o meu próprio Deus. Pessoalmente, eu quero acreditar que ele é um rei verdadeiramente gentil, que sonha com a paz para toda a Britânia. Mas os poderes de Arthur cresceram além de qualquer nível racional. A cena corta e já vemos o Lancelot se aproximando do Nanashi, que estava caído no chão. Com a fala, o Lancelot se aproxima do seu oponente e diz: "Tipo, vê se temos o tipo de poder necessário para abrir os olhos do Arthur. Honestamente, isso não é responsabilidade minha. Mas não se preocupe, nós no mínimo vamos fazê-lo parar com essa idiotice sem sentido." Após ouvir isso, o Nanashi pergunta se o Lancelot havia lido sua mente. Respondendo, a guerra entre os cavaleiros diz: "Pessoas quietas como vocês são mais eloquentes quando estão dormindo." Arrancando um sorriso do Nanashi. Lancelot faz mais uma pergunta e diz: "Agora você me viu, o que acha?" Respondendo, ele diz: "Faz um bom tempo que não me sinto revigorado. Lancelot, se não se importar que seja uma espada cega, pegue a minha como pedido de desculpas por eu ter destruído seu arco." Lancelot recusa, dizendo que não quer uma espada cega. Nanashi ainda diz, insistindo: "É uma obra-prima de Dabuzou, o grande mestre artesão. Eu a chamo de Shirujika, ou Cervo Branco." Após ouvir isso, o Lancelot muda totalmente de opinião, após descobrir que aquela arma foi criada por Dabuzou, aceitando a espada com um sorriso no rosto, terminando assim a batalha desses combatentes insanos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço demais a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque vai me ajudar demais. Dito isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!